Boa noite. Estamos estudando o Yalkut Yosef Halachot de Talmud Torá. A gente está na 43. Estudo da Torá, algumas leis. Aqui o Yalkut Yosef vai falar sobre algumas leis relacionadas a mulheres. Nashim Torot mitzvot Talmud Torá. Na verdade, as mulheres elas estão isentas de estudo da mitzvah, do estudo da Torá. Sheneemar, como está escrito, Ulemadetem otam et bneichem. Está escrito, você vai ensinar seus filhos. Estou sabendo. Hã? Acho que fazendo essas Tá bom. Então a gente vai estudar, depois a gente vai concluir com a sua pergunta. Você pergunta por que as moças estudam nas Midrashot, etc. Então vamos ver até o fim. Então a obrigação de estudar é para os filhos, veloit bnotechem, e não filhas. Onde está escrito isso? Kiddushin Kaftet. Na Gemara de Kiddushin, página 29, Amud Bet, a gente acabou de estudar. A gente falou sobre isso. Que tem essa drachá, a gente está estudando Gemara, um outro estudo aqui no nosso estudo de Kiddushin. Então a gente acabou de passar sobre isso. Então aqui agora a gente está trazendo, o Yalkut Yosef traz isso. Hayavot lilmod adinim ashayachim lahem. Mesmo que não tenha a mitzvah de estudar a Torá, elas têm a obrigação de estudar as leis que são relacionadas a elas. שאם לא תדענה הלכות נידה וטבילה והלכות שבת והלכות ברכות והלכות איסור והיתר. Então tem muitas leis, tem leis relacionadas a nidá, ao fluxo sanguíneo, quando ela pode ter relação conjugal com o marido ou não. Ela tem que ter uma noção básica sobre isso. Tem que saber essas leis. Vetvilá, alachot de no mikve, que também proibição de ter relações conjugais com o marido. Por que ela é médico, então? Não, isso aqui ela tem que saber as leis básicas, ela tem que saber, e o marido também. Vê alachot Shabbat, leis de Shabbat, alachot brachot, leis de quais brachot. Agora você vai beber uma coca, ela vai beber uma coca, a moça está bebendo uma coca, ela tem que saber, vai fazer a motzelech minaret, está fazendo uma brachá à toa, está fazendo a brachá errada na hora de fazer a brachá. Tem que estudar alachot de brachot. Alachot e surveter, coisas que são alachot e surveter, né? Tem vários assuntos relacionados a isso. O que acontece se misturar alguma coisa kasher numa tarefa, alguma coisa assim? Tudo são leis importantes. Melihá, como salgar a carne para kasherizar, hoje em dia realmente é um pouco menos usual, que pessoas já compram já kasher, mas até 20, 30 anos atrás, as mulheres ainda faziam isso em casa, salgavam a carne. O basar bechalav, carne com leite, misturar, que não pode misturar, como tem que fazer, etc. São muitas leis. Como elas podem cumprir e se guardar disso? Como elas vão saber se elas não vão estudar? Então elas vão estudar para saber. Elas não vão estudar porque elas querem cumprir. As moças estudam não por cumprir a mitzvah de estudar a Torá, e sim para saber as leis para cumprir. Apesar de que elas também estão cumprindo a mitzvah de estudar a Torá, mesmo não estando obrigadas. Então elas podem também pensar nisso, que elas estão cumprindo a mitzvah de estudar a Torá. Mitam ze anashim mevarchot bechol yom brakat Torá. E por isso que tem as brachot da Torá, Shabacharbano, etc., que está no Sidur, que se faz de manhã, é uma brachá antes de estudar a Torá, e que as mulheres também fazem, elas não pulam por estarem isentas, elas fazem também. Por que elas fazem? Porque ela tem coisas que elas precisam estudar também. Ve'omrot asher kidishanu b'mitzvotav ve'tzivanu al divrei Torah. Interessante que elas falam até na brachá ve'tzivanu, e nos ordenou a estudar a Torá. O que mostra nifsag b'Shulchan Aruch, como está o B'Magen Avraham. Mikol makom, isha shelamda Torah, afilo bishar mitzvot sheinam shayachot la, yesh la sachar. Então, e se a moça então estudou uma alahá de tefilin? Como se põe tefilin? Ela vai, ela não põe, não tem nada a ver com ela. Mesmo assim, ela vai ter recompensa do estudo que ela estudou. Ela não vai ser analisado, você não precisa, então não. Também a pessoa estudou Torá, vai ter sua recompensa. Ela ksher schara,
Sahara Ish Lomed. Mas a recompensa dela não é igual ao homem que está estudando, porque é um estudo que a gente já fez também na Gemara. Gadola Metzuve Veose, eu tenho Mimisheno Metzuve Veose. Então está escrito isso na Gemara de Kiddushin 31, na Medalef, lado A, que é maior a pessoa que está obrigada que faz, mais do que a pessoa que não está obrigada e faz. Entenderam essa frase? A pessoa que está obrigada e faz, por exemplo, nesse caso, o homem que está obrigado a estudar a Torá é maior, a recompensa vai ser maior, a mitzvah é maior dele do que de uma moça que não está obrigada a estudar a Torá. Então, digamos, vai sentar, o homem vai estudar a Torá, vai estudar Lahot Filin, e a mulher vai estudar Lahot Filin, a recompensa maior vai ser do homem. Por quê? Porque a gente tem uma regra que maior é a pessoa que faz obrigado do que a pessoa que faz voluntária. Por que isso? Então tem várias explicações. A gente estudou na Gemara de Kiddushin, isso foi há pouco tempo. A gente está no DAF 32, aqui DAF 31, na página 31, faz pouco tempo a gente estudou. E a gente viu uma das explicações é que não tem Yetzerará. Quer dizer, o Yetzerará, o instinto de falar não estuda, é maior pela aquela pessoa que está obrigada a estudar. Também aquela sensação que ele está sendo obrigado, e a outra uma sensação boa que está sendo voluntária. Então isso tudo aumenta a recompensa, porque quanto mais difícil, maior a recompensa. Tá? Isso aqui, a gente viu, isso aqui na Gemara, ele está falando, e o que eu sei fala aqui também. Mas com certeza... Então o cara que estuda Kohanim no templo, ele tem a mitzvah igual a uma pessoa que está na época do templo. Por quê? Porque ele tem o homem tem a mitzvah hoje de estudar a Torá. A gente está falando aqui que as mulheres não têm mitzvah de estudar a Torá. Então elas só têm a mitzvah de estudar coisas que ela tem que cumprir. Então para as mulheres que elas não estão obrigadas a estudar a Torá, e elas só estão obrigadas a saber a Torá, então se elas estão estudando alguma coisa que não tem a ver com ela está estudando alguma coisa que não tem a ver com ela, então ela vai ter recompensa, mas não vai ser tão grande com alguém que é obrigado a estudar a Torá. O homem é obrigado a estudar a Torá, o homem é obrigado a estudar toda a Torá, então não importa para agora se ele vai estudar uma lei que não tem a ver com ele. Por exemplo, de algum sacrifício do templo, como era feito, ou agora ele vai começar a estudar Sukkah agora, se Deus quiser, Sukkot está entrando, vai começar a estudar como era feito, em Sukkot, no Beit HaMikdash, etc. Ele vai estar recebendo a recompensa de estudar a Torá, porque ele tem a mitzvah de estudar a Torá, não tem diferença. Ok? Mikol makom, tzivu Chazal, shelo ilmad adam et bito Torah shebel peh. Porém, nossos sábios falaram uma frase que não se deve estudar com a sua filha a Torá oral. É interessante saber que existe isso. Ve'amru, Sotá, kol ha'melamed et bito Torah kilo limdat tiflut. Na Gemara, no Talmud de Sotá, a pessoa que ensina a sua filha a Torá oral, é como se ela estivesse ensinando tiflut. Tiflut é alguma coisa de haverá, de pecado. Não está ensinando por quê. Então vamos estudar aqui a ideia do Yalkut Yosef. Mipnei sherov anashim en da'atan mechuvenet leitlamed be'omek ha'inun. A maioria, não estou falando que são todas, a maioria das moças não tem a da'at mechuvenet, eles não estão direcionadas a estudar be'omek ha'inun, profundamente o Talmud. O Motziot de Veitorah le divrei Havai lefi anil da'atam. Eles acabam um pouco deturpando o sentido do Talmud. Isso está escrito na Rambam, Perek Aleph, Halacha Yud Gimel, Maimonides traz isso, Vetur, Shulchan Aruch, etc. Vamos continuar. Bameh Dvarim Amurim beTorah shebel peh, aval Torah shebichtav Tanakh. Isso é a Torá oral, mas a Torá escrita, a Tanakh, lo ilmad otah lekatchila, só a priori, toda a Torá escrita, só a priori não deve ensinar. Veim limda eno kemelamed tiflut, mas se ensinar, não é que está ensinando alguma coisa errada, porque não tem problema. Mikol makom bismaneinu, mas hoje em dia, yesh leatir lekatchila, a priori deve se permitir lelamed abanot Torá, ensinar para as moças Torá, shebichtav, a Torá escrita beasbará meleá, com todo o entendimento, im musarei Chazal, com toda a ética dos nossos sábios, shebetorá shebel peh, que a ética deles eles estão tirando da Torá oral, que é o tzebezeh.
Que Moshe Matzino é Parashat Akel. A gente vê que na Parashat Akel tinha uma época Shekatuv Ba Akelet Ha'am Nashim Ve'atav. No jubileu se juntava todo mundo, os homens, as mulheres, as crianças. Shamelech Hayakore Sefer Mishneh Torah Beoznehem. O rei ele lia o Sefer Dvarim para todo mundo, para todo mundo do povo. Bedavka Pirushem Mikrot Beomek Ve'avana Asur Lekatchila. Só a priori explicações do Tanakh, da Torá escrita, muito profundas, a priori, só que não é bom fazer. Então isso na prática, como funciona hoje em dia? Eu já vi, eu tenho que realmente verificar um pouco mais em relação a isso. Se é algo que é unânime, essa ideia a gente está vendo do Yalkut Yosef, que ele fala sobre isso. Tem lugares que se estuda assim Talmud para mulheres também. É uma minoria realmente. Tem que saber aonde eles estão se apoiando para fazer, para estudar. Talvez seja realmente mudou alguma coisa. Hoje em dia assim já estão iguais, etc. Os homens e as mulheres talvez não tenham diferença nesse. Isso aqui a gente não tenho aqui como me aprofundar com a ideia geral dos outros sábios de hoje em dia falando sobre isso. A gente está lendo aqui esse resumo aqui dessas alahot de Talmud Torá. Ele traz, é interessante saber que existe essa ideia que já vem escrita no Talmud sobre isso. Tá? A gente passa aqui o que está na alahot aqui. A gente agora vamos para a alahá 44. Isha shemegadelet banea la Torá. Então, algo interessante, uma mãe que ela educa seus filhos no caminho da Torá. Eu queria acrescentar sobre esse assunto que a gente acabou de falar. Eu vi uma história aconteceu com a irmã do Hazonish. Hazonish foi um grande sábio que viveu em 1950, mais ou menos, e ele um grande sábio, gênio, que existiu, morou em Israel. Ele realmente conseguiu interpretar, quando o pessoal fundou o Estado de Israel, começou a ter de novo as leis de Shemitah, etc. E conseguiu interpretar para os dias de hoje todas as leis, como colocar na prática, etc. Tem uma história com a irmã dele que, quando ela já era avó, então ela queria animar os netos, um neto, por exemplo, que estava estudando numa yeshiva. Então ela falou assim: você vem todo dia na minha casa depois da tua aula, e eu quero ver você saber essa Gemara toda de cor, o Talmud todo. Escolheu uma Gemara, um Talmud. Quando você souber isso de cor, eu vou te dar um presente. Se eu não me engano, o presente era uma caneta. Na época era uma coisa assim especial, ter uma caneta, não era qualquer coisa. Então, e o neto, ele gostou. Todo dia ele acabava lá, não sei quantos anos ele tinha, ele era pequeno, ele acabava de estudar, ia para casa da avó, a avó perguntava: que folha que você está agora? Tô na folha 30. Então fala para mim. Ela pegava, abria a Gemara e acompanhava. Ele falava, ela estava acompanhando, ele estava falando de cor e ela acompanhando. Ela falou: tudo bem, muito bem e tal, e ia passando. Chegou um dia que ela chegou lá, o garoto chegou, e alguém da família lá pegou aquela Gemara para estudar. Estava estudando com outra pessoa, estava sem aquela Gemara. E chegou o garoto, ela falou assim: tá, se a gente não tem Gemara, fala de cor o que você falou, fala alguma coisa que você estudou de cor, e pronto, e acabou. Aí ele ficou feliz da vida, o neto. Então ele falou assim: eu vou falar qualquer coisa, ela não vai saber de cor, ela nunca estudou Gemara e tal. E aí ele começou a falar. Aí no meio ela falou assim: acho que você trocou. Você trocou aqui. Esse rabino que fala essa ideia, esse rabino fala outra ideia. O garoto ficou espantado. Calma aí, como você sabe? Você não tá de cor. Você não tem a Gemara na tua frente. E foram ver, realmente ela estava certa. Ele tinha trocado. Então, e aí foram perguntar para ela: mas como? Você não pode? A gente acabou de estudar, que não é costume as moças estudarem Gemara. Então ela respondeu. Ela respondeu o seguinte. Ela falou o seguinte, que realmente ela nunca estudou Gemara,
Mas o irmão dela, o Razoni, chegava em casa e ficava tantas vezes voltando a Gemara que ele acabou de estudar, que ela falou que mesmo se ela fosse a pessoa mais burra do mundo, ela ia saber isso de cor. Então ela acabou decorando aquela Gemara, não sei se foi por acaso aquele trecho que ele estava estudando, só que ela acabou sabendo aquilo tudo de cor. Então, eu acho que não. sei que então, é o seguinte, assim, você entendeu a história da ela falou que o irmão dela falou tanto de cor que ela acabou decorando. Então, mas o que a gente aprende daqui? O que é? Se fosse proibido ela estudar, tal, alguma coisa assim, eu não sei se ela ia saber de cor, ela ia fazer alguma coisa. Então você vê que essa lei aí de não estudar é uma coisa um pouco não está muito clara isso, entendeu? Uma vez eu vi uma explicação assim de que, pelo menos nos dias atuais, essas mulheres têm acesso assim, vão para a faculdade, tem outras coisas, assim, e ficam nos outros assuntos tão cultos ou mais inteligentes que os homens, né? Então, tipo assim. Então era uma coisa. Então você está querendo dizer o que... seguinte, que antigamente elas não aprendiam tanto, não estavam tão instruídas, então não tinha, realmente eram limitadas, e hoje em dia não é isso? Não, assim, hoje em dia são mais ainda assim, do que os outros. Assim, hoje elas têm mais liberdade, né? Então assim, já que elas aprendem as outras coisas, por que não fazer elas aprender também as coisas do Talmud, né? Então, senão então assim, aí que tá, eu não sei se antigamente realmente era esse o problema, ou se talvez uma pessoa que as moças são mais emotivas do que os homens são mais racionais. Talvez elas vão achar coisas que está no Talmud que precisa ser muito racional para estudar. A mulher faz engenharia, a mulher faz física, né? Tudo isso. Não, tudo bem. Não ter tempo é um motivo para você estar isento de estudar, não ser obrigado. Mas se ela quer estudar o Talmud? Então essa é a pergunta, entendeu? Hã? Então, tá bom. Aí que tá. Então tem uma certa polêmica, é bom saber que existe uma polêmica sobre esse assunto. Se todo mundo permite ou todo mundo proíbe, não acho, entendeu? Acho que tá... Então, em geral... As coisas que a mulher tem que saber. Tipo... Então, pode estudar... Eu acho, em geral, elas estudam o Tanar, estudam Alachot, e estudam Talmud a parte mais... uma certa parte, não tudo, não do jeito que se estuda nas yeshivot. Isso é fato, né? Agora, tem lugares que talvez igualam um pouco, mas não é uma coisa unânime, que tradicionalmente não foi isso que se ensina. Tá bom? Ok. 44. E Shasha Megaderet Bané, agora vai falar uma coisa muito interessante, a segunda alahá, uma moça que ela ensina... Hã? Com certeza. Quê? Com certeza tem. O que tem eles? Será? Com certeza. Porque eles estudam. Isha Shemegaderet Banei ala Torá, uma moça que ensina, que cria seus filhos para a Torá, o Mechanechet otam, e educa eles lilmot Torá, estudar a Torá. Ela vai lá, incentiva o garoto a estudar a Torá, leva ele para a escola, leva ele para Yeshivá, leva ele para depois da aula, alguma aulinha, tal, etc. O Meodedet Balá, e anima o marido para estudar a Torá, vai no shiur, vai estudar, tua Havruta está esperando, tal, não sei o quê. Scharar bemeod, a recompensa dela é muito grande. Shei choleket sacharimaem, ela divide a recompensa dela com o marido, com os filhos, ou seja, ela não tem a obrigação de estudar a Torá, mas ela incentivou o marido a estudar a Torá, o marido estudou muita Torá, ela vai dividir a recompensa com o marido. Que Moshe Amru Besotá, assim deixando a Gemara de Sotá, de Palgan Baadai, ou seja, dividem. Mechen Amru, assim deixando uma certa brachot da Fiodzain, Gdolav Tachash Ektiach Kadosh Baruch Hu Lanashim, Yoter Min Anashim. É maior a promessa que Deus prometeu para as mulheres mais do que os homens. Sheneemar, tem um passuco aqui em Yeshayahu,
que eu agora não sei a tradução. Nashim Sha'ananot Shayahu Lamed B, 32, tem que verificar lá. Nashim Sha'ananot Komana Shamana Koli Banot Botchot Azana Imrati. Beahi Amelei Rav Le Rabchia. Assim falou Rav Rabchia. Haninashi Bemaizachian. As mulheres, como elas vão ter o mérito do estudo da Torá? Está faltando aqui, como elas vão conseguir o Lamabá do estudo da Torá? Elas não vão ter isso? Vai estar faltando para elas? Responde na Gemara, Beakrio Banaio Lebeikinista, quando elas levam seus filhos para a sinagoga estudar o Mikra, estudar a Torá. O Beatnoe Gavaio Berabonon, e levam os seus maridos para estudar Mishnah, junto com os sábios, Venatri Legavraio, e cuida deles a deato Miberabonon, até que eles voltem da Yeshiva. Fala Urashi, Shenotnot Reshut Debarem, dão permissão para os seus maridos, Alechet Rebeit Midrash, Ve'af Lilmod Torah Beir Acheret, até sair de uma cidade para estudar Torá. Elas dão permissão. Renamru Beyoma, isso aqui hoje em dia não precisa, né? Se separar, o marido de uma outra cidade para estudar Torá. Antigamente tinha esse problema. Renamru Beyoma, assim falaram em Yom. O marido saía, ia, mesmo casado, ia estudar numa outra cidade, porque o sábio que tá em outra cidade e tal. Passava dia lá. Renamru Beyoma. Eu tinha um amigo da Yeshiva, é uma coisa muito rara hoje em dia em Israel, mas ele morava no sul, e ele morava em Tifrach, e a esposa dele, então ele tinha um grande Talmid Chacham, um grande sábio, Rosh Yeshiva, Yerushalayim. Ele estava passando a semana toda na Yeshiva e voltava só para fim de semana para casa. Isso hoje em dia, há 2 anos atrás, uma coisa assim. Não sei quanto tempo ele fez isso, mas há um tempo ele fez. Acaba a semana toda na Yeshiva, como se fosse um barro, o cara, pai de muitos filhos. Trabalha não. Hã? Recebia para estudar. Mas o problema é que ele estava longe da família, né? A semana toda voltava pro fim de semana. Tem a ver com, na época da Gemara faziam isso, entendeu? Ele, por algum motivo, achou que o rabino especial dele era aquele rabino, e por algum motivo ele não podia se mudar de lá do sul de Israel para Jerusalém. Mas realmente 99% hoje em dia não fazem isso. Hoje em dia Israel não tem necessidade, tem yeshivot em tudo que é lugar, tal. Renabru beyoma, Keni teni dido sheina, assim está escrito no Yomá. Tem um pasuk, aí explica sobre o pasuk, Amarabitzchak, elu neshetem shetamidei chamim, essas são as esposas dos tamidei chamim dos sábios, shemane adedot sheina, que realmente elas ficam sem dormir, baolam hazeh, nesse mundo, para eles poderem estudar a Torá, vezochot lechai olam haba, elas ganham olam haba assim. Uma vez eu vi uma explicação, que por que também está escrito que a recompensa delas é maior, isso que a gente viu na Gemara em Brachot, que é maior a promessa que Deus prometeu para as mulheres do que para os homens. Por que isso? E quando a mulher ela fala para o marido ir estudar, pronto, ela fez a parte dela, agora o marido não está em casa, foi para lá. Agora, o que o marido fez lá na hora do estudo? Se ele estudou bem ou não, se ele ficou conversando ou não, isso aí já é com o marido. A parte dela, ela fez 100%. O marido, talvez, o estudo dele, talvez fez 80%. Na Yeshiva só tem homem, não tem mulher, né? Não. Então... Mas se a mulher quiser acompanhar o marido, não dá, não. Aqui é difícil. Se estão casados, não dá para os dois irem para Yeshiva e a família. Tá, de qualquer forma, então a gente vê daqui a grande importância que tem da esposa ela se esforçar também para o marido estudar a Torá. E ela vai estar recebendo a recompensa sócia dele nesse estudo de Torá. E assim fala Gemara, assim elas vão ter o mérito de ganhar o Lamabá do estudo da Torá. Esse é o Lamabá especial que tem do estudo da Torá, elas ganham dessa forma. Escolha.